Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre vida após morte. Assunto esse que sempre esteve rondando os pensamentos e imaginações desde crianças até idosos. Dentro deste tema, iremos abordar os seguintes detalhes. É possível prolongar a minha vida aqui, ainda no mundo carnal? Na transição, ou seja, na passagem do mundo carnal para o mundo espiritual, vai doer? Serei recebido por aquela entidade a qual tenho devoção, tenho fé, ou por parentes, amigos? Afinal de contas, eu vou reencarnar ou vou ir para outro universo? Se for para outro universo, como é isto? Como é lá? Sobre esses assuntos, iremos tratar logo depois da vinheta. Aqui estamos novamente e a primeira dúvida que paira no ar é: seria possível prolongar a minha vida carnal? Pois bem, é necessário entender que a sua alma, enquanto estava sem corpo e antes de receber um corpo, já estava pré-programado a hora do nascimento, ou seja, de sua chegada neste mundo, e a hora da morte. Ok? Não é possível saber que tipo de espírito, ou qual é a característica do espírito que vai ocupar o corpo daquela criança que está por vir. É somente ali na hora do nascimento, na hora que gritou, é que o espírito realmente ocupa aquele corpo. Ou seja, a sua alma vai ocupar o corpo exatamente naquele momento do despertar. Ou seja, no momento em que a criança vem ao mundo. Mas, para você, para a sua alma, enquanto estava lá no mundo espiritual, já existia uma programação. No dia tal, na hora tal, você virá para o mundo carnal. E também já foi programado a hora da morte. E como isso pode ser alterado, a hora da morte? De duas formas. A primeira forma dela é com o suicídio. Aí sim, você vai alterar a hora da morte, porém vai antecipar. Fora isso, você pode tomar 10 tiros, 15 facadas, ser atropelado por trem, por ônibus, por carro, por caminhão, cair de avião, cair de helicóptero, cair de balão, cair de paraquedas, independente do que for, o seu corpo só vai morrer no momento exato programado antes de seu nascimento. Você pode antecipar isso com o suicídio, que é a única forma. Ah, mas fulano chegou lá e deu um tiro na cara e morreu. Claro, porque estava na hora daquela pessoa que levou o tiro na cara morrer. Se não está na hora da morte, vai tomar o tiro na cara e não vai morrer. Aliás, vai tomar um tiro na cara, no peito, em tudo quanto tem lugar do corpo, não vai morrer. E assim como, se for a hora, a pessoa poderá se cortar com uma coisinha boba e morrer. Assim como ela pode ter um infarto fulminante. Ok? E teria como prolongar a vida carnal? Só existe uma forma de prolongar a vida carnal, que é através de um pacto, e o pactuado ele tem que conseguir a troca de vida com outra pessoa. Existe a forma de prolongar a sua vida nesta terra? Existe. Isto só se você conseguir ser aceito em um pacto
E se você conseguir uma pessoa que troque o tempo de vida dela com você. Mas também temos um problema. Não tem como você saber o tempo de vida daquela pessoa. Assim como pode acontecer de uma criança nascer agora e em 5 minutos morrer, uma criança pode nascer agora e morrer daqui 110 anos. Então, não existe formas de previsão para a morte de uma pessoa. Somente conseguirá prever a morte de uma pessoa se é a curto prazo de tempo. Ou seja, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas, então, fica sempre a dúvida pairando no ar. Você até pode encontrar uma pessoa que queira trocar de vida com você. Você até pode pagar essa pessoa para ela trocar de vida com você. Mas, mesmo que você encontre um médium mega poderoso, um oráculo mega poderoso, a única forma que você teria de saber a morte dessa pessoa, a data da morte dessa pessoa, seria a curto ou médio espaço de tempo. Então, até 2 anos você consegue saber, até 2 anos mais ou menos, você consegue saber se essa pessoa vai morrer ou não. Porém, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, de repente vai acontecer, mas nenhum oráculo você não vai descobrir. Entendeu? Agora vamos adiante. A minha passagem do mundo carnal para o mundo espiritual vai doer? Vai ter algum trauma? Não. Haverá sim um sentimento estranho, confuso, ok? Mais ou menos, se você é médium incorporante, é mais ou menos como a incorporação. São sentimentos, emoções, então é algo que você nunca sentiu antes. A primeira vez que um médium incorporante acabou tendo o corpo ocupado por uma entidade, ele, antes daquela ocupação, ele teve sentimentos, receios, enfim, ele teve algo que é inexplicável. Por mais que a gente tente explicar, não tem como explicar. É mais ou menos esse sentimento que a pessoa tem na passagem do mundo carnal para o mundo espiritual. E agora, quem irá receber você nesta transformação de vida? Isto é realmente uma incógnita. Isto é realmente um mistério. Alguns cultos religiosos dizem que será aquela entidade, aquela divindade, aquele ser superior dentro do culto ao qual aquela pessoa pertence, ou dentro de um culto ao qual a pessoa já esteve frequente, mas mesmo assim afastada, poderá ser aquela entidade, divindade, enfim, que é pertencente ao culto ao qual a pessoa já teve alguma espécie de ligação ou ainda tem ligação. Mas agora, serei recebido por parentes, amigos, aqueles que já se foram e que nós tínhamos uma intimidade, uma ligação muito grande? Talvez. Isto é também um mistério. Seria possível única e exclusivamente você ser recebido por um parente ou um amigo ao qual você tinha uma intimidade muito grande, se o nível espiritual, a evolução espiritual desta pessoa já lá no mundo espiritual seja equivalente à sua. E se você terá o mesmo destino ao qual ela está agora. Exemplo, morreu a sua mãe há 3 anos atrás e ela tinha um nível espiritual. Ela não reencarnou e está em um outro plano espiritual. Você agora morreu e você tem o mesmo nível espiritual que a alma de sua mãe tem hoje, e você vai para o mesmo universo, o mesmo ambiente que ela. Aí sim seria possível, mas não certo, de que ela estaria lá para recebê-lo. Ok? Mas se você tiver o mesmo nível espiritual que sua mãe tem hoje em dia lá no mundo espiritual, lá no universo onde ela está, vocês dois têm o mesmo equilíbrio espiritual, porém
você vai para outro universo e não aonde ela está, ou você vai ter que reencarnar porque ainda lhe falta algo, não existe a mínima possibilidade de ela recebê-lo lá na passagem, ok? E agora, como saber se irei reencarnar ou se irei subir mais um degrau na evolução? Até porque você precisa ter o conhecimento e a aceitação de que nós estamos em um grau evolutivo. O mundo carnal, ele não é o térreo. O mundo carnal é o segundo piso. Existe um mundo inferior àquele que nós estamos agora, que é onde estão espíritos obsessores. Ok? Então, nós já estamos em um grau acima evolutivo. Existem outros abaixo de nós, que são os espíritos obsessores. Eu estou falando de alguns espíritos obsessores, beleza? E espíritos equivalentes a eles, certo? Mas é outro mistério. Você só vai saber se vai reencarnar ou se vai evoluir mais um passo no momento de sua morte. Por maior que seja a sua evolução mental e espiritual, você pode passar anos sendo uma pessoa sábia, equilibrada, forte espiritualmente, forte mentalmente, mas o destino pode testar esta sua evolução próximo de sua morte. Porque se ocorrer um fato grave, uma catástrofe, um acidente ou algo traumático diretamente na sua vida ou próximo de você, e isto abalar você mentalmente, sentimentalmente ou espiritualmente, é sinal de que você não evoluiu conforme aparenta. Entendeu? Então, não tem como saber se você vai ter que reencarnar ou se você vai subir um grau na evolução. Somente na passagem. Porque toda a sua trajetória aqui, você está absorvendo conhecimentos e experiência. Só que este conhecimento, esta experiência, é para transformar você, deixar você mais forte, mais equilibrado, para toda e qualquer espécie de obstáculos, dificuldades que sejam impostas em seu destino, seja diretamente a você ou indiretamente. Isto pode fazer com que o destino, em várias etapas de sua vida, teste a sua evolução mental, sentimental e espiritual. Não temos como saber se iremos reencarnar ou se iremos evoluir mais um passo, ok? E como é o mundo espiritual caso eu não vá reencarnar? Bom, o mundo espiritual é exatamente assim como esse nosso mundo. Lógico, com alguns destaques diferentes. Como, por exemplo, existem atividades. Ninguém fica vivendo só de amor, vivendo de luz, vivendo de sentimentos. Não. Existem atividades, assim como existem atividades aqui no mundo carnal. Ok? Existem atividades. Existem grupos. Mas no mundo espiritual, as pessoas são organizadas de acordo com suas personalidades, habilidades e características. Então, de acordo com sua personalidade, você vai ser direcionado para um determinado grupo. E os grupos, eles não se misturam, assim como aqui no mundo carnal. Exemplo, quem mora em Porto Alegre, fica em Porto Alegre e não vai para Cachoeirinha, não vai para Viamão, não vai para o Rio de Janeiro, não vai para São Paulo, não vai para o Canadá, não vai para os Estados Unidos. Entendeu? Os grupos não se misturam. Eles são perfeitamente autossustentáveis e não se misturam. Nenhum membro deste grupo se mistura com o membro de outro grupo.
E o que às vezes acontece, sim, é um grupo conquistar o outro, porque sim, existem também brigas, intrigas, guerras. Existe, assim como neste mundo, existe a vontade, o desejo de conquistar. Sim, também existe isso no mundo espiritual. Ok? E qual será a sua atividade dentro do grupo? Isto depende de suas habilidades e características, de sua força espiritual, sua força mental. Quem é você é o que vai determinar qual será a sua posição dentro daquele grupo. Ok? É mais ou menos assim que funciona. Se você vai reencarnar, você vai para o mesmo ambiente que estava agora há pouco, nesta sua encarnação, não é garantido. O que é garantido é de que, se você for reencarnar, você vai estar próximo de pessoas semelhantes a você, porém, dentro de um círculo social no qual seja possível você evoluir nos pontos que precisa evoluir. Então, nem sempre quando a pessoa reencarna, ela vai para o mesmo círculo social, círculo familiar ou região do mundo onde ela estava. O que é certo é de que, se você vai reencarnar, novamente haverá um espaço de tempo pré-determinado, dia e horário que você vai voltar aqui a este mundo. Mas, como é pré-determinado, talvez não seja possível você voltar para o mesmo círculo familiar, círculo social ou mesma região do mundo. Mas você será encaminhado para um ambiente no qual seja equivalente à sua pessoa e seja possível você evoluir de acordo conforme você precisa evoluir. E no mundo espiritual, se você for evoluir, você vai ser destacado para um grupo, e este grupo é equivalente à sua personalidade. Você vai ocupar um cargo dentro deste grupo que é de acordo com sua força, suas características e habilidades. Quem vai receber você poderá ser uma entidade a qual pertence a um culto que você faz parte, ou que você fez parte, e até mesmo um membro familiar ou um membro da sociedade a qual você estava engajado e que faz parte do mesmo grupo aonde você irá participar a partir daquele momento. Ok? É bem confuso, é bem complicado, então tentei trazer aqui um pouco sobre as informações, conhecimentos que eu tenho sobre este assunto. Como sempre digo, não sou dono da verdade, sou dono daquilo que eu aprendi e aquilo que eu aprendi estou trazendo para vocês. Ok? Muito obrigado, até mais.